Pessoal, o Lula é sim o responsável pelo aumento do preço dos alimentos, certo? É muito difícil para perceber a relação entre as atitudes que o Lula vem tomando desde que assumiu o governo e o aumento do preço dos alimentos. Para você poder entender essa conexão entre essas duas coisas, você precisa adquirir algumas informações primeiro. Tem duas questões que você precisa saber para você poder entender a relação entre as atitudes do Lula e o aumento do preço dos alimentos. A primeira delas é entender como é que funciona a economia de mercado. A economia de mercado ela funciona na base de uma lei chamada Lei da Oferta e Procura. A Lei da Oferta e Procura é uma lei que foi criada no sistema econômico que rege a relação entre a oferta a oferta de bens e serviços e o número de pessoas interessadas em consumir esses bens e serviços, certo? Então eu vou dar um exemplo simples para você para ficar mais fácil. Imagina que eu sou uma pessoa e eu estou vendendo laranjas. Eu tenho 5 laranjas para vender, certo? Mas aparecem 20 pessoas interessadas em comprar as laranjas que eu estou vendendo. Se eu tenho apenas 5 laranjas e existem 20 pessoas interessadas, vocês percebem que existe um desequilíbrio? Tem uma escassez de laranjas em relação ao número de pessoas. Então, nesse quadro, as laranjas se tornam escassas em relação ao número de pessoas interessadas, e toda vez que um bem ou serviço se torna escasso, ele fica mais valioso. Ele ficando mais valioso, ele vai ficar mais caro, ele vai custar mais. Então, nesse quadro, o preço das laranjas sobe. Agora, vamos imaginar o quadro oposto. Imagina que eu sou um produtor de laranjas, eu tenho uma caixa de laranjas para vender e apenas 2 pessoas apareceram interessadas em comprar as laranjas de mim. Se eu tenho uma quantidade muito grande de laranjas e o número de pessoas interessadas para comprar é um número pequeno, vai haver uma abundância de laranjas, vai haver uma abundância de oferta de laranjas e um número escasso de pessoas interessadas em comprar. Então, quando há uma abundância de bens e serviços e tem um número escasso de pessoas interessadas em consumir esses bens e serviços, esse bem e esse serviço vai ficar mais barato. Ele vai se desvalorizar. Ele começa a custar menos, ele fica mais barato. Certo? Bom, agora que vocês entenderam a lei da oferta e procura, agora eu vou explicar uma outra questão que é o seguinte. O Brasil é um país, mas o Brasil também é uma empresa. O Brasil não é só um país, ele também é uma empresa. Toda empresa é uma empresa que foi, obviamente, criada para ter lucro. Para uma empresa ter lucro, ela precisa ganhar mais do que ela gasta. O Lula, desde que assumiu o governo, ele está fazendo justamente o oposto disso. Ele está gastando mais do que arrecada. Toda vez que uma pessoa gasta mais do que ganha, ela é um suicida econômico. Por quê? Porque a falência dela é questão de tempo apenas. Entendeu? Se você gasta, se você ganha, vamos supor que você ganha 2 salários mínimos, vai? Uma média aí de uns 3 mil reais, é só um exemplo. Vamos supor que você ganha 3 mil reais por mês, mas você gasta 4, não vai demorar muito para você ir à falência, porque você está gastando mais do que você ganha. Isso é exatamente o que o Lula está fazendo com o nosso país. Entendeu? Ele está gastando muito mais do que o país ganha, do que o país arrecada. O que o país ganha é fruto da arrecadação dos impostos em todo o território nacional. Esse é o ganho do país. Se o Lula gasta mais do que o país arrecada, ele é um suicida econômico e ele está levando o país no caminho da falência. Isso quer dizer que o Brasil, para falir, vai ser só questão de tempo. Agora, imagina que eu sou um investidor estrangeiro. Eu tenho milhões de dólares para investir. Aí eu penso, eu vou investir os meus dólares no Brasil. Mas aí eu estou aqui com os meus dólares investidos no mercado brasileiro e de repente eu descubro que o presidente do país está gastando mais do que ganha.
Ele está aos poucos levando o Brasil à falência. Se o Brasil for à falência, eu perco todos os dólares que eu investi no mercado brasileiro. Então o que eu escolho fazer? Eu escolho proteger o meu dinheiro e aí eu retiro todos os dólares que investi aqui e levo embora. Vou investir em outro país, em outro lugar. Então, se muitos empresários estrangeiros que investiram em dólar aqui no país chegam a esta mesma conclusão que eu, e eles, por medo de perder o dinheiro, eles tiram os dólares deles daqui, vai haver uma escassez de dólar. Então, como eu já expliquei antes, se há uma escassez de dólar, o dólar se valoriza e ele se torna mais caro. É isso que faz o valor do dólar subir. Escassez de dólar, é uma questão de mercado, de economia. Certo? Se o dólar fica mais caro, se o valor do dólar sobe e você precisa de mais reais para comprar um dólar, todos os produtos dos quais o Brasil depende para funcionar e que são importados vão ficar mais caros. Então, por exemplo, a maioria dos fertilizantes usados pelos produtores rurais na safra são fertilizantes importados. Se o dólar começa a valer mais e fica mais caro, automaticamente esses fertilizantes também vão custar mais caro. Então vai ficar mais caro para o produtor rural. Então os alimentos do produtor rural vão ficar mais caros e o produtor rural vai se sentir na necessidade de repassar esse aumento. Então os alimentos vão chegar mais caros para nós no mercado. Por quê? Porque o aumento do dólar gerou o aumento do valor do fertilizante. O fertilizante mais caro gerou um aumento no custo da produção dos alimentos. Se o custo dos alimentos subiu para o produtor, vai subir para todo mundo, não é só para o produtor. Vai ficar mais caro para todos nós. Vocês estão entendendo? Aí vocês falam assim, mas então o que os ovos têm a ver com isso? É simples. É como eu falei da lei da oferta e procura. Se a carne fica mais cara e você deixa de comprar porque ficou caro demais para você consumir, você vai arrumar uma alternativa para a carne. A alternativa que o brasileiro tem para a carne são os ovos. Então você vai aumentar o consumo de ovo. Se você deixa de comprar carne e começa a comprar mais ovos, vai haver uma escassez de ovos no mercado. E como eu já disse anteriormente, tudo aquilo que se torna escasso se torna mais valioso e mais caro. Então o aumento do preço dos ovos também é por consequência de tudo isso. Certo? Então a medida correta para resolver o problema de forma definitiva era o Lula simplesmente escolher parar de gastar mais do que ganha. É simples assim. Mas ele não está interessado nisso, porque ele não está interessado em realmente administrar bem o nosso país. Ele está interessado em manter a vida de rei, a vida luxuosa que ele tem vivido desde que ele assumiu a presidência. Então ele não está preocupado em cortar gastos. Pelo contrário, para ele poder continuar gastando à vontade do jeito que ele está fazendo, ele está aumentando a alíquota de impostos que já existe e está querendo criar novos impostos para aumentar ainda mais a arrecadação, para ele ter ainda mais dinheiro para ele poder gastar, para manter a vida de luxo que ele está vivendo. Vocês estão entendendo agora? Então, o Lula é sim o culpado e o responsável pelo aumento do preço dos alimentos e pelo aumento do preço de várias outras coisas, porque ele está levando o Brasil à falência e os investidores estrangeiros estão percebendo isso e os investidores nacionais também estão, certo? Então agora você sabe, agora você conhece a relação entre as atitudes do Lula e o aumento do preço dos alimentos. Agora você consegue entender. Ficou claro? Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante, vocês tenham esclarecido bastante. E curte, compartilha, para que outras pessoas também consigam entender essa relação entre o aumento do preço dos alimentos e as atitudes que o nosso presidente vem tomando. Ok? Valeu!